Então, se a gente não leva os pecados do pai, se o meu pai pecou e eu não levo os pecados do pai, por que a humanidade levou os pecados de Adão e Eva? Por que Jesus teve que vir para lavar esse pecado? Porque eu não cometi esse pecado. Nem tava lá. Primeiro que eu nem ia acreditar numa serpente, que eu não sou otário. Tudo que nós fazemos impacta a posteridade. No caso de Adão, e o grande problema foi com Adão, porque para Adão foi dada a ordem: cultive e guarde o jardim. Vou pedir a licença de sair um pouco da ciência versus fé, porque eu tenho algumas dúvidas, né? Eu tenho estudado bastante a Bíblia, e eu falo para as pessoas, já fazendo um disclaimer antes, da importância de se estudar a Bíblia, independente do que você acredita. Porque a Bíblia ela é complexa, ela é histórica, você vai entender não só a história, uma história, aliás, milenar, como você vai se desenvolver. E eu garanto que se você estudar, lógico que você deve estudar outras coisas, matemática, física, tal, etc, química é ótimo. Mas se você estudar a fundo só a Bíblia, eu te garanto que você vai ser mais inteligente que a média. Tá? Porque é um estudo complexo, é um estudo que você vai ter que ir atrás de outras coisas e me ajuda muito. E só que eu tenho algumas dúvidas, se o senhor, aproveitando do conhecimento do senhor, que é infinitamente maior que o meu. Tem uma parte da Bíblia, tem várias partes da Bíblia que eu fico pensando, né? Tem uma que eu peguei, Ezequiel 18:20, 18:20, que ela fala assim: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, se a gente não leva os pecados do pai, se o meu pai pecou e eu não levo os pecados do pai, por que a humanidade levou os pecados de Adão e Eva? Por que Jesus teve que vir para lavar esse pecado? Porque eu não cometi esse pecado. Nem tava lá. Primeiro que eu nem ia acreditar numa serpente, que eu não sou otário. De uma serpente me falar alguma coisa e eu ia acreditar nela. Então eu cometi esse pecado. Por que eu levei esse pecado? Nós temos que entender que todas as nossas decisões têm impactos que afetam a posteridade. Não é uma questão de transmissão de pecado. É uma questão de entender que tudo que nós fazemos impacta a posteridade. No caso de Adão, e o grande problema foi com Adão, porque para Adão foi dada a ordem: cultive e guarde o jardim. E essa ordem foi dada, e a orientação não coma do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, foi dada a Adão. Mas Eva sabia disso também. Eva não havia nem sido criada. Não, mas depois Adão... Espera-se que Adão tenha comunicado. Comunicou, mas... Porque, pastor, a gente tem que falar que a culpa é da Eva. Uhum. Porque Eva, primeiro, ela que comeu a maçã. Aí ela ofereceu para Adão. Você concorda que qualquer homem no mundo aceitaria qualquer coisa oferecida por uma mulher pelada? Não tem como culpar esse homem. Esse homem ele é uma vítima. Esse homem é uma vítima. Ele não foi culpado. Não, tô brincando. E se fosse na China, né, não teria acontecido. Teriam comido a cobra e já era. Pô, chega uma mulher pelada e me oferece uma abóbora, eu aceito. Quanto mais uma maçã. Quanto mais uma maçã. Adão é uma vítima. Mas não deve fazê-lo, né? A mulher pelada e oferecer algo que o levará à destruição, você tem que negar. Aliás, a orientação bíblica, sabe qual é? Você correr. A Bíblia manda você... pecado, né? Não, correr da mulher pelada, né? Mulher pelada? Depois do feminismo, tem que correr até dela vestida. Quanto mais... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que isso é uma questão interessante também. Depois nós voltaremos à questão que você trouxe. Mas o homem, quando uma mulher... você sabe que o levará à destruição. Um homem casado, por exemplo, vem uma outra mulher e tenta seduzi-lo, aí não tem discussão, para o levar à traição. A orientação da Bíblia é fugir, não é enfrentar. Claro. Mas a Bíblia manda enfrentar Satanás, enfrentar todos os problemas do mundo. Mais fácil o Satanás. Você pode enfrentar Satanás, pode enfrentar todos os problemas do mundo, mas quanto à questão da sedução da mulher, você deve fugir. Porque a Bíblia diz que você não suportará se você não fugir. Sim. Todo adultério começa com pequenas coisas. Uma carona que não deveria ser dada, uma resposta a uma mensagem que não deveria ser dada. Verdade. Começa gradativamente e o tempo vai passando, você vai sendo envolvido por isso. Sim. Então, desde o começo, você deve fugir disso. É a orientação da Bíblia. Ou seja,
A Bíblia tá falando que nós homens não temos culpa, que a sedução da mulher é inescapável. Mas aí você tem que escapar. No começo. Você tem que lembrar já dessa... É porque o pecado ele não é apenas uma escolha. Ele exerce um poder. Por isso que a Bíblia se refere ao pecado, a Bíblia como é sábia, como escravo do pecado. Você só é escravo daquilo que exerce um poder sobre você. Sim. Então, cada vez que você cede ao pecado, fica mais difícil para você se libertar. Você consegue com a ajuda do Espírito Santo, mas não é fácil. Então, toda vida que você segue fica mais difícil para você se libertar. Então, você deve ter muito cuidado com o poder destrutivo do pecado. Certo? Mas no caso de Adão e Eva, eu tenho uma divergência no sentido de achar que cabia a Adão a responsabilidade sobre a família e sobre o jardim. A ordem foi dada a ele. Não deveria deixar Eva sozinha, conversando com o inimigo de nossas almas, já que a ele foi dada a missão de guardar o jardim. Em hebraico, o termo guardar traz o aspecto de fazer vigilância mesmo. Você tem que vigiar o jardim. Eva não havia nem sequer sido criada. Então, naquele momento em que Eva e depois Adão comem do fruto proibido, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é que isso quer dizer? Em Gênesis 1:27, as Escrituras dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos qualquer coisa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. A proposta da serpente é a humanidade. Veja, não basta você ser feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É trazer para si a fonte da moralidade. Então, a partir daí, a humanidade trouxe para si a fonte da moralidade. O que é a fonte da moralidade? Se você deseja, se você quer, se você acha bom, vá adiante e faça. Como pode ser errado algo que você deseja tanto? Como se os nossos desejos, quereres e vontades fossem suficientes para trazer para nós a característica de ser fonte da moralidade. É claro que quando a humanidade traz para si isso, toda a humanidade é atingida. As consequências são atingidas. Agora, assim como o pecado entra no mundo e a humanidade traz para si o elemento da fonte da moralidade, também Deus age e dá a possibilidade a todos aqueles que queiram que encontre o paraíso e a vida eterna ao lado do Pai, entregando-se a Jesus Cristo. Jesus é o Deus que se torna homem para receber sobre si a maldição que cabia à humanidade. E aqui vai outra passagem da Bíblia que é extremamente relevante. O senhor falou da serpente, porque quando isso acontece, está em Gênesis capítulo 3, Deus olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Certo? Logo depois, Adão está lá, vendo isso. Adão deve ter olhado e ficado... E agora? Aí Deus olha para Adão. A maldição cai e Deus faz a maldição desviar e cair sobre a terra. Olha que interessante. Alguns acham que Deus fez a maldição cair sobre a terra porque o homem foi feito da terra. Mas os que dizem isso não se lembram que não é característica única do homem ter sido feito da terra. Porque os animais também foram feitos da terra. Está lá em Gênesis 2, capítulo 18, 19. Os animais foram feitos da terra. Mas por que Deus desvia a maldição? Porque mais à frente Deus vem em Jesus Cristo para receber sobre si, enquanto homem, a maldição que cabia à humanidade. É por isso que a Bíblia fala mais na frente que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Mas isso então é a maldição, porque o pessoal fala do pecado original, que a gente tinha o pecado original. Então, na verdade, era uma maldição sobre o planeta, e não um pecado... Não, nós somos afastados da presença de Deus. O primeiro casal foi afastado da presença de Deus porque quis trazer para si a fonte da moralidade. E toda a descendência dele nasceu nessa situação. Assim como nós fazemos isso hoje. Mas não nascemos pecadores, então? Não, nascemos pecadores porque somos decorrentes dessas escolhas dos antepassados. Assim como, professor Léo, as suas decisões na vida, as minhas decisões na minha vida atingem de maneira veemente as respectivas famílias.
Se o senhor decidir, por exemplo, seguir uma carreira tal, sua família será afetada. Claro. Se o senhor decidir se mudar para uma determinada cidade, um determinado país, a sua família é E afetada. a posteridade também. A liberdade traz responsabilidade. É interessante que o comunismo hoje propõe um novo tipo de liberdade, a liberdade sem responsabilidade. Nunca se pensou nisso. A liberdade sem nenhuma responsabilidade. Se você é livre, engravidou, mata o bebê intrauterino. Isso é um novo proposta de liberdade, quando a liberdade traz a responsabilidade. Eu devo lhe dizer uma coisa que é importante, porque eu vi uma pessoa mandou para mim. Eu estou aberto a responder qualquer coisa, sem problema. Teve uma determinada situação que uma pessoa, em um bate-papo desse, tentou de maneira muito odiosa, muito radical, fazer questões sobre a Bíblia no sentido de atacando a Bíblia, que não é o nosso caso aqui, nem de perto. Sim. Então, nesses casos, eu digo, porque alguém vai dizer, o tema é ciência e fé e eu estou disposto a conversar com vocês o que vocês quiserem. Porque aqui é muito respeitoso o ambiente. Mas para o cristão, quando há uma conversa em que a pessoa ataca as escrituras, que diz assim, eu vou rasgar as escrituras, joga isso no lixo, que fala... O cristão não deve conversar com essa pessoa. Isso é uma determinação do livro de Tito, no capítulo 3, nos versos 9 e 10. O verso 10 do capítulo 3 de Tito diz claramente que você não deve debater com aquele homem faccioso. E faccioso, em grego, quer dizer herético, herege. Então, isso, eu só deixar isso claro, porque vão dizer que eu estou respondendo perguntas fora do tema, que eu não fiz em outra situação, porque eu estava conversando com uma pessoa que estava emocionalmente transtornada e agredindo ferozmente as escrituras, mas que não é o nosso caso. Eu tenho o maior prazer, sabendo, se eu souber, responder e dar minha colocação para quaisquer que forem as situações, tá? Perfeito. Até aproveitando isso, né? Tem uma parte em Gênesis, se eu não me engano, eu também peguei essa parte aqui, que fala assim, né? Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E aí hoje é o seguinte, a gente vê, então, pra gente ter muitos filhos, que eu entendo, e para os animais não servirem, certo? Certo. Só que eu vejo, por exemplo, a gente já teve aqui uma média no Brasil de 8, tudo bem, faz tempo, de 8 filhos por mulher. Isso mesmo. Uma mulher, né? Caiu para 6, hoje tá 1.4. 1.6. Que tá menor. Não, baixou para 1.46, se eu não me engano, tá agora. Nossa. Baixou dos países de baixa natalidade na Europa. Então a gente tá atrás da França, a gente tá de outros países de baixa natalidade na Europa. E o que causou muito isso? Movimento feminista, leis feministas. Aí eu sempre gosto de lembrar do Bolsonaro, que fez dezenas de leis feministas e ferrou nossa vida. Estamos combatendo algumas aí, graças a Deus. Os homens têm medo de se relacionar, têm medo de ser filho, porque o peso do Estado cai muito forte em cima de você. Por causa de várias questões estatais, o custo de ter filho, você criar um filho, aumentou muito, que não era pra ser tão caro assim. E eu vejo muito, as feministas também muito ligado ao veganismo, onde colocam os animais no patamar de homem, dos homens. Quando eu falo homem, homem é mulher, obviamente, né? Então, você tem o mesmo valor da morte de um homem e de um animal, por exemplo. Você não acha que esse extremismo, principalmente desse feminismo extremo, pra mim, eu falo que feminista, pra mim, serve ao diabo. Mas você não acha que, de certa forma, tá servindo... Não parece que é o diabo de novo, como a serpente usou a mulher naquela época? O diabo de novo usando essas mulheres... Não são todas as mulheres, pelo amor de Deus. Tô falando as feministas malucas aí. Você não acha que, de certa forma, estão servindo ao diabo também? Porque a gente não tá tendo filho, tá colocando animais no patamar de homem, não tem uma serventia ao diabo aí nisso aí também? O antinatalismo é, sim, um movimento de índole satânica, eu concordo com o senhor. Porque esse movimento cria igrejas não, famílias e, portanto, igrejas decorrentes de famílias frágeis. Uma família com poucos filhos é uma família que é mais frágil do que uma família com muitos filhos. Sem dúvida. Uma família que tem, por exemplo, 5, 6 filhos, sabe como é que os irmãos funcionam normalmente? Pode até haver entre os irmãos um que queira matar o outro, mas se vier alguém de fora, quem morre é o de fora. Verdade, Não é verdade? É uma organização forte. Sim. De fato, nós devemos confiar no Senhor, ter famílias sólidas, até porque
ter filhos é a melhor oportunidade que nós temos na face da terra de propagar a palavra de Deus para a próxima geração. Não há nenhuma outra situação na face da terra em que os laços de cumplicidade e confiança sejam tão fortes como no seio familiar. Agora, o veganismo, da mesma forma. Por que o veganismo é um movimento de índole satânica? Sabe por quê? Porque o veganismo é a porta de entrada para a ecologia profunda. E a ecologia profunda é a antessala do paganismo. As pessoas que entram pelo veganismo começam a enaltecer a criação no lugar do Criador. É por isso que se junta um bocado de gente para bater palma para o nascer do sol, para o pôr do sol. Isso não é normal. Isso é idolatrar um Deus Sol. Então, o veganismo é um movimento político. Apolo. E não por acaso as pessoas que se tornam veganas vão se tornar o quê? Antinatalistas, antipatriarcalistas, vão se tornar feministas. É o combinho. Porque são todos galhos do mesmo movimento. E o homem também tem sofrido fortemente. A efeminização do homem é um movimento terrível, porque faz com que o homem deixe de assumir a responsabilidade de liderança da sua família. Os homens extremamente frágeis, parecem umas casquinhas de ovo, são homens que não estão preparados para exercer a liderança da família. O que eu digo para todas as igrejas em que eu passo, orientando no quesito do casamento, na igreja cristã, se há uma mocinha ali que está orando com um rapazinho para depois, quem sabe, casarem, tem que prestar bastante atenção. Se esse rapazinho fica de mão dada com ela, vendo dorama e chorando junto, ele não serve para o casamento cristão. Não serve. Agora, não acredito. Tirando o Mateus, né? Agora o senhor pegou num pouco. Ele não serve para o casamento cristão. Por exemplo, se há um rapazinho, por exemplo, que faz uso de maquiagens, ele é inservível para o casamento cristão. O casamento cristão existe uma postura específica do homem que está em Efésios, no capítulo 5, no verso 25. Efésios 5, 24 diz que a mulher deve se submeter ao marido. E Efésios 5, 25 diz que o marido está para a esposa, assim como Cristo está para a igreja e se entregou por ela. O critério, servir não, morrer por ela. O Cristo morreu pela igreja. O critério para o casamento cristão é o marido ser capaz de morrer pela igreja. Então, qualquer manifestação de homens frágeis não é uma manifestação bíblica. E há muito, inclusive, de problema na criação dos filhos. Então, é por isso que eu já aproveito, professor Luan, se o senhor assim me permitir, dar um conselho aqui aos pais que têm filhos homens, que criem seus filhos como homens. Nada de passar a mão na cabecinha. O menino vai pro sol, é uma absurdidade sem tamanho, derrama-se meio litro de protetor solar na cabeça do menino. O que é isso? O que é isso? Deixa o menino se queimar. Deixa o menino enfrentar. Um dia desse eu vi uma criança correu, a mãe gritou: meu filho, saia do sereno. Se um menino não enfrenta o sereno, o que ele enfrentará na vida? Verdade. Então, assim, nós temos que criar homens fortes, porque homens fortes, famílias fortes, igrejas fortes, sociedades fortes. Então, nessa sua colocação, professor Leonardo, o senhor está coberto de razão. O feminismo, o antinatalismo, antipatriarcalismo, LGBTismo, negrismo, indigenismo, são todos movimentos que vêm da mesma base. O feminismo é um horror. E a mulher não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. Verdade. O negro não gosta do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O índio não gosta do indigenismo. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. E assim sucessivamente. Saiu uma pesquisa na Inglaterra que parece que só 7% das mulheres lá se identificam com o feminismo. Elas acham que precisa ter mais direitos para mulheres, mas elas não se identificam com o feminismo. Lógico, porque o feminismo acaba com a mulher. Acaba com a mulher. A sociedade. Ela acaba com o homem também, com a mulher também. Mas o senhor não... Eu identifico um certo paradoxo do cristianismo na sociedade, né? Porque outro dia eu até respondi uma pergunta de um cara que falou: mas os países nórdicos que são de melhores IDH são a maioria ateu. Eu falei, peraí, pode ser agora. Mas se você pegar os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia... E Islândia. Você pegar... Aí é que eu pego só esses 4 por causa da banca. Aí tem Groenlândia e tal, que a gente pode considerar. Mas eu pego esses 4 pela... Groenlândia pertence à Dinamarca.
A Groenlândia pertence à Dinamarca, perfeito. É que eu pego esses 4 por causa da bandeira. Eu falo, esses países, esses 4 países, que eles tinham até o século, 7, 8, que eles tinham uma tradição absurdamente insustentável. Uma tradição maligna, insustentável, de morte, que era a instituição viking. Eles se transformaram e cresceram por causa do cristianismo, e isso tanto é verdade, que a bandeira desses 4 países é a mesma, é uma cruz, só muda a cor. Só que aí o que acontece? O cristianismo... A Islândia também, a mesma bandeira. É verdade, tem razão. Aí o cristianismo, ele traz prosperidade. Isso tem até livros, tem estudos sobre isso. Eu acredito muito nisso. O cristianismo educou o norte da Europa. Perfeito, não concordo. só os países nórdicos, mas também Inglaterra, Irlanda, Escócia. Educou o norte da Europa. Só que aí tá, o paradoxo que eu falo é o seguinte. O cristianismo traz prosperidade. Isso é fato. Né? É fato. Só que aí traz tanta prosperidade... que se cria uma facilidade na sociedade. Por exemplo, a gente quer fazer uma festinha aqui, eu posso ligar e pedir para trazer bebidas aqui. Eu posso ligar e pedir para trazer mulheres aqui. Né? Então você traz uma prosperidade que parece que torna cada vez mais difícil você ser cristão. Porque essa prosperidade também traz muito desejo, muita coisa que te chama a atenção e te desvia do caminho. E aí você vê que essa prosperidade faz com que pessoas saiam do cristianismo. Eu falo assim, o cristianismo nunca é abandonado por não dar certo. Ele é abandonado porque é difícil de seguir. O que eu lhe diria é o seguinte, que é impossível você forçar alguém a ser cristão. Sem dúvida. Isso é diferente de outras visões de mundo religiosas. Sim. No caso do cristianismo, o que existe é uma proposta de convencimento. Ou a pessoa se convence da viabilidade do cristianismo, que é a expressão genuína da verdade, entrega a sua vida a Jesus Cristo e se torna cristão, ou então não se tornará. Existe uma passagem nas Escrituras que diz assim, os mornos serão vomitados. Só se vomita o que se está dentro. Então a hipocrisia é inservível como método no cristianismo. Ele será fortemente punida. Agora, como é por convencimento, o cristianismo aceita a diversidade, a tolerância, a democracia. Só há verdadeiramente tolerância nos países de matriz cristã. Em qualquer outro país não há essa tolerância. Sim. O cristianismo é, por excelência, a visão de mundo mais tolerante que existe. Você pode analisar, professor Leonardo, quais são os lugares no mundo em que há passeata gay, parada gay. Só em países de matriz cristã, judaico-cristã, se quiser incluir Israel no Oriente Médio. Sim. Porque se você analisar, nenhuma outra visão de mundo permite isso. O Islã não precisa nem dizer. Claro. E o ateísmo também não. Cadê China, Coreia do Norte, Rússia? Onde é que tem passeata gay nesses lugares? Então o cristianismo é a favor da liberdade. O homem é livre para escolher e arcar com as consequências de suas escolhas. Mas o senhor não entende que o cristianismo... Eu não estou falando que é culpa do cristianismo. É culpa das... Por exemplo, tem uma igreja que eu frequento assim. Eu não sou de frequentar a igreja, né? Mas tem uma que eu tenho muita simpatia. E está acontecendo uma coisa lá interessante, né? Os jovens, eles tinham que decorar versos bíblicos e recitar. Mas aí hoje os jovens não querem mais. Porque eles têm vergonha. E os caras estão lá dentro, falam, então não precisa mais. Eu falo, não, sempre se fez. Ele tem que decorar, tem que recitar. Se ele tem vergonha, é problema dele. Todo mundo sempre recitou, a vergonha só surgiu agora. Então você não entende que a gente está criando facilidades na vida que está fazendo os jovens se afastarem do cristianismo? Ô Luan, no último bate-papo que nós tivemos aqui, eu tive a impressão que o professor Léo seria cristão. Agora eu tô tendo a impressão que ele vai ser pastor. Mas, ó... Eu não tenho competência. Mas, ó... O que ele tá dizendo aí... Sabe que muita gente falou nos comentários do negócio? Falou que o Léo vai dar muito trabalho pra Satanás. Vai. Daqui a pouco o Léo vai chegar com um sapatinho aqui de crente. Aqui. Professor Leonardo, eu não tenho nada a dizer senão concordar plenamente com o seu posicionamento. O cristianismo é contra o mundo. O mundo tem que detestar o cristão. Porque nós andamos na contramão do mundo. Nós nadamos contra a correnteza. Então, se a pessoa não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que reavalie a sua saúde espiritual. Não existe isso de você negar a Cristo, ter vergonha das Escrituras. Isso não é cristianismo. Sim. O pastor tem, de maneira muito veemente, de chamar as pessoas à responsabilidade, dizer que Cristo morreu por nós. Foi Cristo que nos deu a liberdade interior, graças
ao sacrifício que ele fez na cruz, o cristianismo nos coloca em outra perspectiva. Nós olhamos para a eternidade e tudo aqui fica em uma nova dimensão. Nós não ficamos aqui preocupados com situação que não sei quem vai me perseguir, não sei quem vai gostar. É a verdade, pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, nós não negamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e este é o testemunho de cristãos até hoje. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão da sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Até hoje, um sem número de cristãos são mortos e torturados porque simplesmente são cristãos. A Bíblia, que é um livro, é proibida em quase 50 países. E até hoje, pastor? Até hoje, em Coreia do Norte, Somália. Tem um site que fala, sempre vai atualizando, claro. Portas abertas, né? É os 10, não lembro se é isso, mas os 10 países mais perigosos para cristãos. E tem país, se você pisar lá, for cristão, você morre. É o site Portas Abertas. Pode procurar. Lógico, o cristianismo é a visão de mundo mais perseguida que existe. E ela é a mais tolerante que existe. O cristão fundamentalista morre por Cristo. Não mata por Cristo, não. Sim. Morre por Cristo. Então, são razões, modos de ser totalmente diferentes. O cristianismo é o lugar onde há liberdade, diversidade. Há mais tolerância e diversidade hoje na igreja do que na universidade. Ah, mas isso você não tem nem discussão. Na universidade hoje você não tem tolerância nenhuma. Mas não é impressionante? Porque a universidade era para ser o lugar da busca da unidade na diversidade. De liberdade de pensamento. Mas eles não querem. Mas o que é que o comunismo quer? O comunismo que é do Satanás. Vou deixar, porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que eu quero dizer quanto ao comunismo. E eu deixo bastante claro para não restar dúvida. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Do Satanás. É anticristã. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. É interessante que as pessoas querem, muitas vezes, trazer um embate do comunismo para o capitalismo, quando na realidade a China é o parceiro comercial número 1 do Brasil.